Fala vascaíno, fala vascaína, você torcedor do Vasco espalhado de norte a sul do Brasil e você torcedor do Vasco espalhado pelo mundo, saudações vascaínas a todos vocês. Mais uma vez para poder gravar mais um vídeo, gravar o nosso pós-jogo entre Botafogo e Vasco, onde o Botafogo venceu o Vasco por 1-0. O jogo ocorreu hoje às 11 horas no estádio Newton Santos. Antes da gente expor aqui a nossa opinião acerca do jogo, eu gostaria de mandar um recado aos meus inscritos e ao YouTube também. A gente tentou fazer uma live para poder transmitir o jogo ao vivo. A gente ficou impossibilitado de transmitir esse jogo por causa das diretrizes do YouTube. O YouTube deu um bloco na gente, a gente tomou um strike aqui. Aí a gente não pôde continuar com a transmissão. Desde já, para falar para o YouTube que a própria política do Premiere, a gente que é assinante, o meu pacote, ele é esse pacote de bares e restaurantes. Então, eu poderia sim transmitir. Não fere diretriz nenhuma, porque o que ocorre? O Premiere, ele tem dois pacotes. Ele tem um pacote que é residencial e tem outro que visa o público de um modo geral, que é a transmissão em lugares externos, públicos, que é o pacote de bares e restaurantes. Esse é o pacote que a gente tem. Então, infelizmente, o YouTube teve essa atitude, sem comunicar a gente antes, de fazer esse bloqueio. A gente, no momento, não está conseguindo fazer live, mas vou deixar o vídeo aí com relação ao que ocorreu hoje no jogo, deixando claro o nosso descontentamento aí com o YouTube, porque a gente não sabe qual o tipo de critério que o YouTuber usa, melhor dizendo. Há pessoas que pegam conteúdos de noticiários esportivos e repostam, não cria conteúdo nenhum e o YouTube deixa passar normalmente. Então a gente que paga o pacote da gente todo mês, o pacote que é o ideal e o que o Premiere, a Globosat permite que a gente faça, o YouTube tem esse tipo de diretriz. Lembrando que o vídeo ele foi gravado no Zoom, não parecia o logotipo do Premiere e estava no mudo. Então não tem nem como o YouTube interpelar e mencionar o direito autoral do áudio, porque estava no mudo. Bom, dito isto, a gente vai conversar um pouco aí sobre o que ocorreu hoje no estádio Newton Santos. Mais uma derrota do Vasco. No fundo, eu já sabia que uma vitória hoje seria difícil, visto o que ocorreu nessa semana aí no Vasco. Ninguém fica impune diante de salários atrasados, descontentamentos de atleta, descontentamento de funcionário, crise política. Ninguém fica impune. O ambiente ele é totalmente conturbado, além da deficiência técnica e física do nosso time. O Vasco hoje cansou novamente. Vamos ressaltar que o Botafogo fez um jogo no meio de semana e o Botafogo no segundo tempo teve mais fôlego do que o Vasco. O Vasco no segundo tempo, ao meu ver, morreu.
A gente vem pedindo contratações desde quando o Campeonato Brasileiro começou. Essa diretoria incompetente não correu atrás dos reforços, não correu porque o presidente ele acumula a função de presidente, vice-presidente, diretor de futebol e agora ele ainda é técnico ainda. Porque segundo foi noticiado aí no Net Vasco, alguns jogadores como o Wellington Nem teria sido oferecido ao Vasco e ele não quis. Então ele acha que é técnico também. E o Vasco paga esse alto preço aí de hoje. Está na última colocação no Campeonato Brasileiro, com 21 pontos disputados, 7 rodadas e 3 pontos alcançados. O momento do Vasco é caótico. O momento do Vasco é triste. Pela experiência que a gente tem com outros rebaixamentos, com outras campanhas ruins que o Vasco fez no passado, é muito difícil do Vasco se salvar esse ano. Para o Vasco se salvar esse ano, só um choque de gestão. Só havendo uma interferência, se não houver uma intervenção para tirar esse presidente Alexandre Campelo do Vasco, o Vasco vai conhecer o seu 4º rebaixamento, o que seria caótico financeiramente para o clube. É inadmissível. A gente teve duas partidas, uma contra o Fortaleza e agora contra o Botafogo. Na antevéspera do jogo, a gente vê no noticiário que jogadores estariam de saída do Vasco. Caso do Max, que efetivamente aconteceu, e o caso mais recente do Rossi. Então, além da gente ponderar se o time é fraco, se o time é bom, o Vasco tem muito problema interno para poder resolver. Muitos. A gente esperava que o Vasco hoje tivesse êxito frente ao Botafogo, que essa semana vai ser uma semana muito conturbada politicamente falando, visto que vai ter uma reunião no Conselho Deliberativo onde o presidente Alexandre Campelo poderá ser afastado do cargo. Fato é que uma sindicância tem e deve ser aberta no Vasco para poder apurar como o clube está sendo administrado e também aonde foi parar o dinheiro do Vasco. Dentro de campo, a gente vê uma deficiência técnica enorme. O Vasco, mais na força de vontade, mais na vontade, na correria do que na técnica. O Vasco não consegue repetir uma escalação. O Vasco, cada jogo, coloca um time diferente. A gente está no mês de junho e a gente não sabe qual é o time titular do Vasco. Inadmissível um técnico tentar se encontrar no meio de um campeonato. E conforme eu disse para vocês, não se iludam com relação a reforços, porque não vai vir. Não vai vir. Se vier reforços, serão reforços com a qualidade desses que já estão a jogar no Vasco. O Vasco hoje fez um primeiro tempo até bom. Primeiro tempo este que deu para o gasto. O Vasco teve uma possibilidade de gol com o Marrone de cabeça.
Depois o Vasco teve outra oportunidade. A bola bateu na trave com o Thiago Reis. O Vasco fez um primeiro tempo muito superior ao Botafogo. 0 a 0 saiu barato para o Botafogo no primeiro tempo. Mas o que vale é bola na rede. No segundo tempo, a parte física do Vasco foi preponderante para que a equipe viesse cair. O Botafogo correu muito mais do que o Vasco. O Botafogo fez um jogo no final, no meio de semana, repito, contra o Sol de Justiça, e jogou um jogo a 11 horas da manhã, no sábado. Era para o Vasco ter dado um baile no Botafogo em termos físicos, pelo menos isso. Já que a técnica não se sobressai, fisicamente o Vasco tinha obrigação, por ter tido a semana cheia, de fazer diferente. Acaba que o Botafogo, no lance isolado, consegue um gol, um cruzamento do lado direito para o lado esquerdo, despretensioso. Pikachu tenta matar a bola no peito, mata de forma equivocada. Uma bola que ele poderia ter dado um chutão. O momento não é para matar uma bola no peito. A gente tem que jogar com disciplina, consciência que o momento é ruim. Numa falha individual do Pikachu, o Rodrigo Pimpão, que havia acabado de entrar no time do Botafogo, faz o cruzamento. Felipe Bastos erra a cabeçada e o Diego Souza faz o gol da vitória do Botafogo. O Vasco sente o gol, não consegue mais atacar como vinha atacando. O time sente o nervoso. As jogadas de ataque do Vasco sempre pelo lado direito, com Rossi tentando fazer alguma coisa. Se o Rossi for embora do Vasco, vai ficar mais complicado ainda, porque no ataque é o único jogador que se sobressai. A gente não entende aqui essa substituição do Vanderlei Luxemburgo, de ter tirado o Thiago para poder ter colocado o Thales. A gente não entende. O garoto estava bem na partida, tirou um atacante. A gente não entende porque o Vasco precisando fazer gol. O Vasco nesse campeonato brasileiro, em 7 partidas, o Vasco só fez 5 gols. O técnico ainda tira um único atacante para poder colocar um jogador de lado de campo, que às vezes joga no meio. Não deu para entender o que ele quis fazer. Fato é que as substituições que o Vasco fez, entrou o William Sassi e entrou o Andrei, não surtiram efeito, não corresponderam, e o Vasco saiu com mais uma derrota no Campeonato Brasileiro. A situação ela é dramática. Para essa parada da Copa América, os poderes do clube têm que intervir, tem que ter um choque de gestão no Vasco, para a gente tentar ponderar alguma melhora no Campeonato Brasileiro. Porque senão a segunda divisão é preeminente. Não vai ter como escapar. Começo de campeonato é muito ruim. O pior da história do Vasco. Vasco hoje está numa posição de time secundário. Infelizmente, a torcida do Vasco tem que ser inteligente. Essa semana a diretoria tentou desviar o foco com terreno, com CT, com obra. O momento não é para isso. O Vasco precisa efetivamente de jogador
de qualidade técnica. O Vasco precisa de um departamento médico adequado. Não dá mais para esses jogadores ficarem ganhando dinheiro no departamento médico. Algo precisa ser feito nesse departamento do Vasco, que é um departamento médico incompetente. Parte física do Vasco, quem faz é incompetente. Então, se a gente não tiver fora de campo respaldo, sobretudo com os salários dos atletas, dos funcionários, não vai ter jeito, galera. Não vai ter jeito. Eu falo aqui com muita tristeza. Ainda que sabendo que uma vitória hoje seria difícil. A gente acreditava devido à camisa do Vasco, que é forte, que é poderosa. Mas a camisa não pode jogar também sozinha diante de um time com a qualidade técnica fraca e diante de tantos erros que a gente vê fora de campo. A gente agradece que o torcedor do Vasco, que foi ao Newton Santos, que apoiou o time, que era a maioria, que acreditou, mas o torcedor do Vasco está cansado. Vai ter uma hora que o torcedor do Vasco não vai mais, porque já deu. O jogador do Vasco, ao ver esses atletas jogando, é literalmente desrespeitado, porque não condiz nem a administração, nem os atletas com a realidade do nosso clube. A gente pega o exemplo aqui do Felipe Bastos, que estava, só um exemplo, sem querer queimar o jogador, que estava encostado no Corinthians, sem oportunidade, chega no Vasco com status de titular. Não dá, não dá. Essa mentalidade do Vasco tem que ser mudada. Então, meus amigos, a gente deixa aqui a nossa insatisfação com o time do Vasco, dando uma satisfação para vocês porque que a gente saiu da live e deixando um recado aí pro YouTube aí, da nossa insatisfação também. Valeu, meus amigos, a gente segue na medida que as notícias foram transcorrendo aí, se desenvolvendo, a gente grava outro vídeo aqui para vocês no canal. Saudações vascaínas. Não vou nem conseguir almoçar hoje. Valeu, galera.